questão número 12 é uma questão trabalhosa que envolve uma equação trigonométrica. Questão do ímã é trabalhosa, né? É uma equação trigonométrica que envolve arco tangente. Olha só, vamos tentar construir isso aqui. Vamos começar com o arco seno 3/5. O que quer dizer isso? O arco seno 3/5. Tem gente que fala assim, arco seno de 3/5. Tá errado. Não é arco seno de 3/5. É arco seno 3/5. Quer dizer, é o ângulo cujo seno é 3/5. Primeira coisa que a gente deve fazer aqui é tentar desenhar esse ângulo aí. Então, um ângulo cujo seno é 3/5. Olha, você conhece um ângulo bem manjado, né? É um ângulo que tem lá no triângulo retângulo 3, 4, 5. Olha aqui. Você tem aqui um cateto 3 e uma hipotenusa 5. O seno desse ângulo aqui, esse θ, é justamente, ó, o θ é o ângulo cujo seno é 3/5. Pronto, então é a mesma coisa que falar que seno de θ é 3/5. Isso é idêntico, né? Seno de θ é 3/5, sendo que o θ está no primeiro quadrante. Isso é obrigatório você acrescentar, porque você não usa arco seno para ângulos fora do primeiro quadrante ou do quarto quadrante. Arco seno você considera ângulos no primeiro e no quarto quadrante. Quer dizer, quando você está trabalhando com arco seno, você está trabalhando só nesses dois quadrantes aqui. Bom, então é isso aqui, o seno de θ é 3/5. Então essa aqui é a figurinha. Tá, então esse ângulo θ é essa parte aqui dessa equação. Vamos escrever essa equação aqui maior. Tá, então a gente tem aqui um ângulo θ que é isso aqui, é o ângulo cujo seno é 3/5. É esse ângulo aqui. Agora, aqui nessa expressão você tem a tangente dele. Quem é a tangente desse ângulo? Olha, vamos completar aqui esse cateto que ficou faltando, é o 4, né? É um triângulo 3, 4, 5. Quanto é que vale a tangente desse camarada aqui, que é o θ? O θ é o ângulo cujo seno é 3/5, está aqui nessa figura. Mas ele quer saber quanto que é a tangente disso. Quanto é a tangente disso? Você tira também dessa figurinha. Essa tangente é 3/4. Então, essa tangente aqui, ela vale 3/4. Então, a equação vai ficar um pouco mais simples, né? Isso aqui é 3/4, está multiplicado por x. Então, isso aqui é 3x sobre 4. Então vamos reescrever essa equação aqui. Isso aqui é o arco tangente. Arco tangente o quê? Isso aqui, que é x vezes 3/4. É 3x sobre 4. Pronto, então ficou mais simples, né? Demos uma simplificada aqui nessa expressão. Ela ficou assim, mais fácil de trabalhar. Bom, então a equação diz que isso aqui é igual a 2π sobre x mais 2. Ou seja, o ângulo cuja tangente é 3x sobre 4 é 2π sobre x mais 2. Olha só, essa equação, ainda assim, apesar de ser uma equação simples, ela vai dar um bocado de trabalho pra gente, tá? Sabe por quê? Porque essa equação, ela mistura tipos de funções diferentes. Que tipo de função você trabalha na matemática, né? Você trabalha com as funções polinomiais do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, do enésimo grau, né? São funções polinomiais. Você tem somas dessas funções, tudo bem. Agora, você também tem, na matemática, as funções exponenciais, por exemplo, 2 elevado a x, 3 elevado a x, e elevado a x, são exponenciais, né? Aí começa a complicar quando você mistura uma com a outra. Quando ao invés de x você bota x ao quadrado. Você também tem funções assim, seno de x, cosseno de x, tangente de x, arco tangente, log. O que tem? Você normalmente trabalha com equações que tem só um tipo de função dessa aqui. Uma equação totalmente polinomial, ou então uma totalmente exponencial, ou então uma totalmente logarítmica, ou então uma totalmente trigonométrica, né? Agora, quando você mistura, aí que fica difícil.
O problema é que não existe método algébrico para você resolver uma equação que tenha mistura dessas funções. Quer ver? Tenta resolver uma equação assim, ó. X ao quadrado é igual a 2 elevado a x. Parece simples, né? Claro que você, testando, você observa que x é igual a 2 é uma solução disso aí. Mas tem outra solução. E você não consegue visualizar tão facilmente, né? Então, olha só. Essas equações que misturam essas funções, você já deve ter tentado uma vez combater uma equação dessa, tá? Aí você faz substituição, troca de variável, mistura, usa identidades, mas não dá certo, tá? Você sempre vai ficar sofrendo. É porque não dá para resolver mesmo, não dá para resolver. Não tem solução algébrica. Claro, tem soluções através de tentativas, sim. Mas às vezes não dá, né? Às vezes não é uma resposta simples, um número inteiro. Às vezes é um número irracional que não tem como você descobrir. Então, como é que você faz para lidar com uma equação dessa? Você tem que testar valores. Mas observe que ele não pediu para você resolver a equação. O que ele pediu para você fazer? A menor raiz positiva dessa equação está em qual intervalo? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 ou de 4 a 5. Quer dizer, ele quer que você localize onde, em que intervalo que está essa raiz. E essa menor raiz, né? Quer dizer, tem mais de uma raiz, provavelmente. Ele quer saber a menor raiz positiva. Então é com isso aqui que você tem que trabalhar, ó. Com essa equação, arco tangente 3x sobre 4 é igual a 2π sobre x mais 2. O método geral para você tentar achar pelo menos onde que estão as raízes. Tenta traçar o gráfico dessa função. Tenta traçar o gráfico dessa função. E pelo gráfico você vê mais ou menos onde está a raiz. Porque ele quer saber é o intervalo. Para fazer aquele gráfico aqui, a gente tem que primeiro marcar as assíntotas, que são assíntotas horizontais, aqui em π sobre 2 e menos π sobre 2. Quer dizer, vai passar aqui na metade do caminho, né? π sobre 2 é aqui, e menos π sobre 2 aqui no lado oposto, menos π sobre 2. Então fazemos essas assíntotas. Então, aquelas assíntotas y é igual a menos π sobre 2 e y é igual a mais π sobre 2 estão aqui. E o gráfico da função y é igual a arco tangente 3x sobre 4 vai ficar aqui assim, ó. Então, olha só o que acontece. Aqui, à direita do 2, nós temos essa função lá no infinito e essa função está aqui. Depois essa função vai diminuindo e essa aqui vai aumentando. Chega uma hora que elas se encontram. Só que essa aqui, arco tangente, ela continua aumentando porque ela se aproxima dessa assíntota aqui. E essa outra aqui continua diminuindo porque ela se aproxima dessa assíntota aqui, y igual a 0. Quer dizer, elas vão se cruzar e elas não se encontram mais. Tem apenas um ponto onde elas se encontram. Vamos fazer essa figurinha aqui ampliada. Certo, então ficamos com isso aqui. Nós temos aqui essa função do segundo membro, vamos chamar ela de função f. É isso aqui, f de x é quanto? 2π sobre x mais 2. E outro membro da nossa equação é essa função aqui, que é o arco tangente, né? Vamos chamar de função g. Então, g de x é igual a arco tangente 3x sobre 4. E o que nós vamos ter que fazer agora é verificar valores de x, claro, de preferência os valores do enunciado, né? Nós temos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí vamos ver, para esses valores, quando que a função f é maior, quando que a função g é maior e quando é que uma passa à frente da outra. Nesse intervalo onde uma passa à frente da outra, quer dizer, a função g vai ter que passar à frente da função f, nós vamos ter ali a resposta, né? Quer dizer, a solução da equação f de x igual a g de x vai estar naquele intervalo ali.
Agora, é necessário fazer esse gráfico? Na verdade, não. Eu só coloquei o gráfico aqui para facilitar a explicação. Mas você pode fazer isso aqui de duas formas. Ou você faz um gráfico michuruca. Você fazendo um gráfico mesmo michuruca, tem como você visualizar a solução. É aquele ponto em que uma função vai ultrapassar a outra. Claro que você tem que saber que tem uma assíntota aqui, que isso vai te ajudar, né? Essa assíntota aqui, qual é a equação dela? Y igual a π sobre 2. É a assíntota da função arco-tangente, né? π sobre 2. E você poderia até mesmo resolver sem usar gráfico nenhum, somente testando valores. Você vai calcular o f de 0, o f e o g, né? F de 0, g de 0, f de 1 e g de 1, de 2, de 3, de 4, e fazer uma tabelinha e ver quando é que uma passa à frente da outra. Então, a grosso modo, você nem precisaria fazer um gráfico. Só fiz para facilitar a explicação. Então vamos calcular os valores dessas duas funções aqui para x igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só, para 0 está tranquilo ver, até pelo gráfico aqui, que o f de 0 é maior que o g de 0, né? Poxa, tá moleza. Por quê? O g de 0 é 0, porque isso aqui é um arco tangente, né? E arco tangente 0 é 0. E o f? Bom, o f é essa formulinha. Se você fizer o x igual a 0, isso aqui vai dar quanto? Π, né? Já vimos isso. Então, vamos anotar isso aqui. O f de 0 é maior do que o g de 0. Tá, e o 1? 1 tá fácil de ver aqui? Vamos calcular f de 1 e g de 1. Quanto que dá f de 1? F de 1, colocando aqui x igual a 1, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2π sobre 3. 2π sobre 3, né? Bom, e o g de 1? Isso aqui é arco tangente, fazendo x igual a 1, arco tangente 3 quartos. Eu pergunto, será que arco tangente 3 quartos é maior ou menor do que 2π sobre 3, hein? Quem é maior aqui? Pois é, quanto que é arco tangente 3 quartos? Não tem como você ver, né? Mas tem uma coisa certa. O arco tangente, ele é sempre menor do que π sobre 2. O arco tangente é uma função que está compreendida entre mais π sobre 2 e menos π sobre 2. É o intervalo de variação, é o domínio da função arco tangente. E esse f de 1 é fácil ver, é 2π sobre 3. Então eu pergunto, quem é maior? 2π sobre 3 ou π sobre 2? Poxa, 2π sobre 3 é maior. 2π sobre 3 é maior do que π sobre 2. Quer dizer, o f de 1 está acima dessa assíntota. Se o f de 1 está acima dessa assíntota, ele não pode cortar aqui a função g. A função g é menor do que a assíntota, né? Então, temos que o f de 1 é maior do que o g de 1. Posso até traçar aqui um esboço disso. Então, como o f de 1 dá 2π sobre 3, e isso está acima de π sobre 2, então isso aqui está acima da assíntota. E o g de 1, obviamente, vai ter que estar abaixo da assíntota. Eu não sei qual é o valor, eu só sei que está abaixo da assíntota. Então, isso significa que esse ponto está acima desse ponto. Ou seja, o f de 1 é com certeza maior do que o g de 1. E a mesma coisa vale para o 2, né? Vamos fazer para o x igual a 2? Olha só, se a gente fizer x igual a 2 aqui na fórmula da função f, que é a fórmula mais fácil aqui das duas, né? Quanto é que vai dar f de 2? F de 2 vai ficar 2π sobre 2 mais 2, quer dizer, π sobre 2. Olha que interessante, o f de 2 dá π sobre 2, quer dizer, é o mesmo valor aqui da assíntota, né? Isso quer dizer que em 2, a função f corta essa assíntota. Então aqui, π sobre 2 é a mesma ordenada da assíntota, né? Portanto, o f de 2 é exatamente, ele empata com a assíntota. Vamos botar aqui 2. Então, já que a função f está cortando a assíntota para x igual a 2, obviamente a função g vai estar abaixo disso, porque ela tem que ficar abaixo da assíntota. Bom, e obviamente o g de 2 vai ser menor do que o f de 2, né?
Quanto é que vai dar o g de 2? Eu nem preciso calcular isso, porque eu sei que ele está abaixo da assíntota, ele está abaixo de π sobre 2, ou seja, o g de 2 obrigatoriamente vai ser menor do que o f de 2. Mas se eu quiser calcular, não tem problema, é só jogar aqui na formulinha. O g de 2 vai ficar arco tangente, fazendo x igual a 2, vai ficar arco tangente 3 meios. Fazendo x igual a 2 vai ficar arco tangente 3 meios. Eu sei quanto que é arco tangente 3 meios? Não. Não sei, nem dá para calcular isso. Mas eu sei uma coisa com certeza. O gráfico está abaixo da assíntota. Então o g de 2, que é isso aqui, é arco tangente 3 meios, ele está abaixo do f de 2, que é π sobre 2. Está abaixo da assíntota. Portanto, isso deixa comprovado que o f de 2 é maior do que o g de 2. Agora a gente tem que fazer para o 3. Para x igual a 3, quem vai ser maior, f ou g? Olha só, fazendo x igual a 3, quer dizer, a gente tem que comparar o f de 3 com g de 3. Tem que fazer uma comparação e descobrir aqui quem é maior, quem é menor, né? Fazendo x igual a 3, quem vai ser f de 3? O f de 3 vai dar 2π sobre 5. 2π sobre 5. 2π sobre 5 é 72 graus, né? 2π é 360 sobre 5, é 72 graus. Vamos botar aqui em graus, só para lembrar. São 72 graus, isso é 2π sobre 5. Tá, e fazendo aqui o x igual a 3, né? Quer dizer, o g de 3... O g de 3 vai ficar arco tangente, 3 vezes 3 sobre 4, arco tangente 9/4. E agora, quem é maior? O f de 3 ou o g de 3? Ou seja, será que esse arco tangente 9/4 é maior ou é menor do que 72 graus? Poxa, para responder essa pergunta, eu vou ter que descobrir quem é a tangente de 72 graus. Quem é a tangente de 72 graus? Se eu souber quanto que vale a tangente de 72 graus, eu vou poder comparar com o 9/4. E aí eu descubro quem é o maior, o f ou o g, né? O f de 3 ou o g de 3. O problema é o seguinte, quanto é que vale a tangente de 72 graus? Olha, é um negócio indigesto, é um radical duplo com raiz de 5. É feinha a fórmula, tá? Então, o 3, eu vou pausar ele e vamos dar uma olhadinha no 4 primeiro. Vamos fazer aqui o f de 4 e o g de 4. Depois eu volto no 3. Então vamos calcular aqui o f de 4, comparar com o g de 4. Olha só, fazendo x igual a 4, o f de 4 vai dar quanto? Vai ficar, fazendo 4 aqui, vai ficar 2π sobre 6. 2π sobre 6... que é a mesma coisa que π sobre 3. Então, o f de 4 vale π sobre 3. E o g de 4, fazendo x igual a 4 aqui, o 4 vai simplificar, vai ficar arco tangente 3. Arco tangente 3. Então, quem é maior, f de 4 ou g de 4? Quer dizer, quem é maior, arco tangente 3 ou π sobre 3? Essa pergunta aqui você pode responder facilmente, mesmo sem saber o valor do arco tangente 3. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui um triangulinho, onde aparece um ângulo que tenha tangente igual a 3. Vamos colocar aqui esse cateto menor igual a 1. É claro que nesse caso, o cateto maior vai ter que valer quanto? Vai ter que valer 3, né? Então eu desenho aqui um triângulo onde tem um ângulo θ cuja tangente vale 3. Então esse θ que está aqui é o arco tangente 3. Esse θ desse desenho é arco tangente 3. Vamos fazer ele maior? Tá, então desenhamos aqui um triângulo que aparece um ângulo que vale arco tangente 3. A gente precisa disso aqui para comparar com π sobre 3 e decidir quem é maior, f de 4 ou g de 4, né? Precisamos dessa informação. Porque se eu souber quem é maior, f de 4 ou g de 4, eu vou ver se tem, por exemplo, uma situação dessa função ultrapassar essa aqui. Aí eu acho que a raiz
está naquele intervalo. Tá, então vamos comparar esse θ com π sobre 3. Como é que eu vou arrumar um π sobre 3? Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um ângulo de π sobre 3 aqui em cima desse triângulo. Eu vou desenhar ele aqui em cima assim, ó. Será que isso aqui seria a maneira correta de desenhar um ângulo de π sobre 3 partindo daqui? Ou será que a maneira correta seria essa? É claro que essa maneira de desenhar seria válida se o π sobre 3 for maior que θ. E essa maneira aqui de desenhar seria essa correta se o π sobre 3 for menor do que o θ. Você acha que é maior ou menor? Olha só, para desenhar aqui um ângulo de π sobre 3, o π sobre 3 tem a tangente igual a quanto, hein? A tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Claro, essa aqui você tem que saber, né? É o valor da tangente de 60 graus, raiz de 3. Seno sobre cosseno vai dar raiz de 3, tá? Então, se você tem aqui esse cateto valendo 1 e você marca um ângulo de 60 graus, aqui 60 graus, você vai ter aqui do lado de cá um segmento que vale quanto? Raiz de 3. Porque a tangente de 60 graus é raiz de 3, né? Então, se aqui é 1, aqui vale raiz de 3. Agora, raiz de 3 é menor do que 3. Como raiz de 3 é menor do que 3, quer dizer que esse cateto está aqui para baixo. Então, essa é a maneira certa de você desenhar e não essa. Portanto, o π sobre 3 é menor do que esse tal ângulo θ. Ou seja, o π sobre 3 é menor do que esse arco tangente 3. Certo, então como raiz de 3 é menor que 3, a gente conclui que π sobre 3 é menor do que esse θ, que é o arco tangente 3. Ou seja, isso aqui veio do x igual a 4, né? Então nós concluímos que o f de 4 é menor do que g de 4. Então, f de 4 é menor do que g de 4. Então vamos marcar isso aqui. Ó, o 4 mais ou menos por aqui. Então temos aqui x igual a 4, temos aqui que o f de 4 é menor do que o g de 4. Quer dizer, aqui esse era maior e esse é menor. Aqui inverteu. Então, já que inverteu, um aumentou e outro diminuiu, um passou à frente do outro, quer dizer que existe uma raiz aqui nesse meio, entre 2 e 4. Em algum lugar. Como é que eu vou agora decidir se está entre 2 e 3 ou se está entre 3 e 4? Eu vou ter que olhar o 3, né? Comparando aqui o f de 3 com o g de 3, eu vou poder decidir se esse ponto de encontro vai estar antes do 3 ou depois do 3. Então vamos comparar agora f de 3 com g de 3. Então fazendo x igual a 3 aqui, na função f e na função g, vamos ter que o f de 3 vale 2π sobre 5, que é o tal 72 graus que eu mostrei ainda agora. 72 graus. E o g de 3 é arco tangente 9/4. Para identificar quem é o maior e quem é o menor, eu tenho que conhecer a tangente de 72 graus e comparar ela com 9/4. E aí eu vou decidir quem é o maior e quem é o menor aqui, né? O F ou o G. Agora, eu já falei também que 72 graus é um ângulo indigesto, né? É uma tangente muito chata de calcular. O seno e cosseno mais ou menos, mas quando você faz seno sobre cosseno fica uma expressão horrorosa. Eu não vou mexer nela agora não, tá? Em outro vídeo eu faço a dedução das linhas trigonométricas dos 72 graus. Você parte do 36 graus. Na verdade, você parte do pentágono regular para descobrir isso aqui. Mas eu não vou trabalhar com 72, eu vou trabalhar com outro ângulo parecido e eu vou usar a mesma ideia que eu usei aqui para descobrir o f de 4 e o g de 4. Eu vou aplicar o mesmo princípio no 3. Olha só, eu construí um triângulo que tem um ângulo interno aqui,
que é o ângulo cuja tangente é 9/4. Para formar esse ângulo direito, eu tenho que marcar aqui um cateto igual a 4 e um outro cateto igual a 9, né? Então, construímos aqui um triângulo que tem arco tangente 9/4. Agora, eu vou comparar isso com 72 graus. Eu vou construir aqui dentro um triângulo com um ângulo de 72 graus. Eu vou decidir se ele está acima ou abaixo. Mas como é que eu vou fazer isso, hein? 72 graus, não tem como eu avaliar esse ângulo, né? Ângulo cuja tangente é 9/4. Realmente, 72 graus é um ângulo indigesto para você trabalhar com ele. Eu vou colocar aqui dois ângulos próximos de 72 graus que são mais fáceis de você trabalhar. Quer dizer, é mais fácil calcular a tangente deles. Um deles, adivinha quem é? 75. E o outro deles é, logo abaixo de 72 graus, um ângulo fácil de calcular, 67,5 graus. Como assim? Um número quebradinho desse? Não, isso daqui é a mesma coisa que o complemento de 22 graus e meio. 22 graus e meio é a metade de 45, tá? 75 graus você pode formar usando 30 mais 45. E 67 graus e meio você pode formar como sendo o complemento da metade de 45 graus. Esses dois ângulos são fáceis de você calcular o seno e cosseno e a tangente deles, tá? E aí eu vou comparar essa tangente com um 9/4. Vamos começar com 67 graus e meio. Como é que eu vou formar um ângulo de 67 graus e meio? Então eu falei, 67 graus e meio, ele é o complemento da metade de 45 graus. Então eu vou formar esse ângulo de 67 graus e meio assim. Aqui eu vou pegar um ângulo de 22,5. 22,5, que é a metade de 45 graus. 22,5 graus. É claro que esse aqui, o complemento dele, vai ser aqui o tal 67 graus e meio. Isso aqui é o cálculo da tangente do arco metade. Se lembra como é que é o cálculo da tangente do arco metade? Você faz o seguinte, faz aqui um triângulozinho com ângulo alfa, hipotenusa 1, aqui é o seno de alfa, né? Seno de alfa, aqui é o cosseno de alfa. E aí você pega essa hipotenusa 1 e joga ela para cá. Faz um prolongamento desse cateto assim, um aqui também. Então, com isso, você vai formar aqui um ângulo de alfa sobre 2. É porque você tem um triângulo isósceles, né? Esse ângulo externo vale alfa, então aqui é alfa sobre 2 e alfa sobre 2. Então, daqui você tira que a tangente de alfa sobre 2 vale seno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa. Vou usar, então, essa fórmula. A tangente de 22 graus e meio, isso aqui é igual a seno de, no caso, seno de alfa, que é o seno de 45, dividido por 1 mais cosseno de 45. Ah, mas isso aqui é a tangente desse aqui, é o tangente de 22 graus e meio. Se eu quiser a tangente de 67 graus e meio, é o inverso disso, né? Tangente de 67 graus e meio vai ser 1 mais cosseno 45, que vai ser 1 mais raiz de 2 sobre 2, dividido pelo seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, isso aqui vai ficar 1 mais raiz de 2. Isso aqui é a tangente de 67 graus e meio. 1 mais raiz de 2. Quer dizer, isso aqui é 2,41 aproximadamente. Então eu tenho aqui a tangente de 67 graus e meio. Agora, nós estamos querendo comparar os 67 graus e meio com qual ângulo mesmo? Com esse aqui, né? Arco tangente 9/4. Então eu tenho que comparar essa tangente que eu acabei de calcular com 9/4. 9/4 dá 2,25. Então a tangente de 67 graus e meio é maior do que 2,25. 67 graus e meio é maior do que esse ângulo aqui, que a gente acabou de ver. Então ele está assim, ó.
aqui, 67,5 graus. Então, já que esse ângulo é maior que esse ângulo de 67 graus e meio veio do F de 3, não é isso? Ele saiu do F de 3. E esse aqui saiu do G de 3. Agora, 67 graus e meio não é o ângulo que eu queria. O ângulo que eu queria era quanto? 72 graus. Eu queria 72 graus. Tá, então 72 graus, que é o que eu quero na verdade, ele é um pouquinho maior do que isso. Claro, 72 é maior do que 67 graus e meio. Então, os 72 graus ele estaria um pouquinho mais para cima. Então, o nosso 72 graus estaria um pouquinho mais para cima. 72, né, meu filho? 72 graus. Então, olha só, eu não precisei calcular a tangente de 72 graus. Eu calculei a tangente de 67,5 graus, que é mais fácil. Eu já descobri que essa aqui já é maior do que 9/4. Portanto, a tangente de 72 vai ser maior do que 9/4 também. Então, isso aqui é maior. O F de 3 é maior do que o G de 3. Vamos botar isso nessa figurinha aqui? Então, o F de 3 ainda é maior do que G de 3. Quer dizer, ele começou maior aqui no 2, aqui no 3 ele ainda era maior, quer dizer que não tem nenhum ponto de encontro nesse intervalo. O ponto de encontro está dentro desse outro intervalo aqui. É nesse intervalo entre 3 e 4 que você vai ver a função G ultrapassando a função F. Poxa, e sem saber os valores, né? Quer dizer, eu sei o valor da função F, eu não sei o valor da função G, que não dá para calcular, né? Arco tangente, não dá para você trabalhar com esse tipo de função só com calculadora, né? Então, a solução dessa equação está no intervalo que vai de 3 a 4. Intervalo de 3 a 4, olha aqui. Resposta correta, letra D de delta.